Bem-vindos de volta, meu povo. Hoje eu tenho um assunto muito divertido para conversar com vocês e eu quero tentar, de alguma forma, trazer uma visão um pouquinho diferente da que a gente está acostumado. Eu sou o Will E eu sou o Bruno. e toca a nossa vinhetinha. Ai, hoje vai ter. Bem-vindos, vamos começar o nosso assunto. Eu espero que vocês curtam bastante o nosso diálogo sobre as nossas crianças. A gente vai falar bem errado, é bem capaz. Eu talvez não consiga manter uma dialética, um contínuo. Mas antes de começar todas as nossas presepadas durante o nosso episódio, eu peço para vocês curtirem o nosso episódio, compartilharem com os seus amigos, com os seus familiares. Peço também para que vocês comentem bastante, deem esse up pra gente, que vai começar cada vez mais, com quanto mais comentários vocês fizerem, nosso alcance vai aumentar, nossa importância, nossa relevância vai aumentar, isso é Que já tá aumentando, hein? Já temos haters. que legal. Não, não é tão legal assim, mas tudo bem, é legal também. Eu espero que vocês compartilhem bastante, divulguem o nosso podcast. Caso tenham interesse, venham conhecer a nossa casa, nós estaremos sempre de braços abertos para que vocês possam vir lá conversar com a gente. Só não no meio da gira, tá? Vamos. Bom, tudo bem, vamos lá. Hoje o nosso assunto bastante importante para o nosso mês de setembro bem conhecido, nós vamos conversar sobre IBDs e que também vamos tentar fazer um contexto dentro dos herês, das crianças e dessa influência, dessa dualidade toda. São Cosme e Damião, viu? São Cosme e Damião, que é muito importante. E também tem Dom, Crispiano e o mais Cadê? Um montão de gente. Se vocês virem, prestem atenção nos doces agora no começo, porque talvez eles não estejam no final. É, Assim a gente já. aqui já não vai fazer barulho do microfone, deixa quieto. Bom, para começar aquela nossa. Ferrar um pouquinho, para começar o começo, Pronto. aquela nossa pergunta básica, muito bacana. Quem é IBD? Ou melhor, quem são IBDs? Muito bem. E pedi o nome, né, bem dos gêmeos, aqueles que são dois, a duplicidade. Ibedi. Couto, obviamente, africano, né? E aí, trazido para Umbanda, trazido para Candomblé, enfim, e aí aquela miscigenação cultural boa de sempre aí, né? Vivenciada, por exemplo, na Umbanda. Na Umbanda, no sincretismo católico, Ipedi, São Cosme e Damião. Aí rola umas curiosidades, né? Porque São Cosme e Damião, dentro ali do nome dos santos católicos. Mas, se você for pegar, né, a imagem de São Cosme e Damião, tem um terceiro tripulante daquele intruso, daquela imagem, né? Que é Dom, né? Só que se você for pesquisar sobre São Cosme, Damião e Dom, dentro da liturgia tem mais gente aí, que na verdade são 7 crianças. Então o Ibedi, que eram os gênios, que eram 2, na verdade tem uma liturgia católica aí que são 7, né? Fica o desafio aí, a galerinha dá um Google aí que é bem fácil, ó. Eu não me recordo, não tenho essa linha católica aí de culto aos 7 às 7 crianças ali, né, que faziam parte desse panteão nessa gira de herê da igreja católica. Imagina o padre segura ali. Ah, segura só. É muito herê pra boca hóstia, sabe? Não vai, não vai. Mas enfim, vamos voltar. tá. E aí, dentro do culto, por ser o duplo, né, acredito que deve ter tido um sincretismo nesse sentido, né, por ser ibedi, os duplos, o gêmeo, aqueles que são dois, e dentro do sincretismo buscando aí alguma imagem mais similar dentro dos santos católicos, São Cosme e Damião, e aí houve essa correlação do sincretismo.
Tá, mas agora, se a gente está pensando no sincretismo, vamos pensar na origem, da onde veio, vamos partir para Ibeti, o comecinho lá. É claro que a gente não tem a pretensão de ir a fundo no. Sim, nem mesmo o Tato Limpo, te falar. Então, caso vocês tenham interesse, queiram que a gente aprofunde mais o tema, deixem comentário, conversem com a gente vai fazer o nosso melhor. Mas nesse Ou a gente até convidar, desculpa te interromper, hoje a gente até trazer, né, um babalawô, um babalorixá, um pesquisador aí sobre essa liturgia. Porque assim, né, Will, a gente vai ter verdades. sim, isso é Qual que é a certa? Cara, a tua vai ser porque é a sua, a minha é a minha porque é a minha. E nós vamos encontrar, putz, uma cama de verdades dentro de aprendizados, dentro de livro, dentro de pesquisa. Vai achar pesquisa de cunho religioso, vai achar pesquisa de cunho antropológico, que vai ter as suas distinções, né? E o intuito que é fazer a gente entender, cara, acontecer. Ah, a sua religião é certa, a minha religião é errada, o seu jeito, putz, cara. no final das contas é isso. O certo vai ser o que o seu terreiro prega, o que o seu sacerdote prega. Então é o que faz bem. E que faz sentido, né? A verdade é que você acaba assumindo. Então, isso é importante. Aí vai buscar um fundamento Sim, hierárquico ali, né? O pai de santo falava uma coisa, aí foi entender com o vô de santo, ou seja, aquilo tem uma história, porque ninguém cria do nada. Ninguém, do nada aqui eu vou inventar IBD, né? Então, por mais que possa ser diferente a minha verdade da sua, precisa ter respeito, você precisa chegar na manha, né? Porque às vezes a gente inventa aí, desculpa eu estar falando nessa parte, eu entendo. Mas tem hora que parece assim, se a gente publica alguma coisa, a gente fala alguma coisa, a gente tenta estudar o máximo possível, né? E aí parece que assim, do nada chega uma pessoa, essa é a impressão que eu tenho, tá? Pode ser hilária, mas essa é a impressão que eu tenho. Uma pessoa que não conhece nem a mim nem a você, não conhece o podcast, não conhece nada, ele chega aqui e ele faz lá, e sai correndo. E aí, tipo, a gente fica assim, tipo, quem é essa pessoa? Que o cara não falou de onde é, o que ele queria, a intenção dele e o porquê só fazer. bagunçou e foi embora. Tipo, chama atenção, deu, tá bom. Então, beleza. Ok, só, divulgar. Ó, cresceu no negócio, um monte de... Enfim, só pra dizer isso, que cada um tem a sua verdade. Aí a gente não quer contar a verdade exclusiva. E muito interessante a questão de outras linhas, vamos colocar assim, vamos colocar dentro da Umbanda, que é o que a gente se está, outras linhas, outras vertentes de Umbanda podem acreditar, outros cultos têm verdades diferentes. Se você participa de algum desses outros cultos e tem uma verdade diferente daquela que nós vamos falar aqui, deixa um comentário aí, porque é interessante também para a gente aprender com os outros. Então, assim, isso agrega, apesar de que nós temos a nossa verdade, a nossa linha de pensamento, é muito interessante conhecer de outras pessoas para que a gente também possa pra gente saber e às vezes até acrescentar para nossa verdade também. Então, fica o convite. Você é de alguma outra vertente? Conhece alguma outra verdade? Conhece um Itan diferente? Ou conhece educação para conquistar, cara, também. Esteja disposto a conversar? Então coloca aí. Isso também faz parte, inclusive, do aprender da criança, que é onde a gente vai chegar em algum momento daqui da nossa conversa. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar. Dentro eu acho que era necessário também colocar essa introdução, essa conversinha diferente. Dentro do que a gente fala sobre IBG, dentro da origem lá, porque a gente sabe que vai ter diferenças no culto tradicional, vai ter diferença no candomblé, vai ter diferença nas inúmeras vertentes de Umbanda, mas lá, vamos começar lá, tudo que eles trouxeram da África, alguma coisinha do que eles trouxeram. Eu perdi raiz. Perdi raiz, quando a gente fala dos gêmeos, e aí fiquei curioso com uma coisa, talvez, não sei se você vai conseguir me responder, mas eu gosto de colocar para você em saias justas. Os gêmeos, ele não necessariamente é um menino e uma menina. Os gêmeos podem ser contos, podem ser irmãos, dois meninos ou duas meninas. E quando eu estava tentando estudar para tentar fazer o nosso roteiro, ele menciona muito gêmeos, nunca colocando o homem e a mulher, nunca essa dualidade, apesar da gente saber que é. A gente pode entender então o Ibeti como duas metades, dois seres que se complementam, e não necessariamente um menino e uma menina, ou não, necessariamente vai ser alguma coisa com relação a isso. Pergunta, hein? Foi funda, quer me lascar? Eu quero ver tudo.
Então, precisa entender de dividir dois oris. Dois oris distintos. Vamos colocar aí duas pessoas, dois indivíduos, duas individualidades. A representação de Ibedi, por sinônimo maior, é essa dualidade, né, do universo, do mundo, o doce, o amargo, né, o, sei lá, a noite e o dia, enfim. E o amadurecimento desse processo ao longo da vida, né? Esse é um dos princípios iniciáticos do culto de Ibedi. Tanto que lá fora, desculpa, tanto que lá fora o culto de Ibedi, ele é muito diferente, depois no final da linha aí do cultão panda. Bem diferente. O erê, né, o espírito do brincar, erê, a tradução erê, brincar, vem bem depois aí, né, a criança, incorporar uma criança num dia de São Cosme e Damião e pegar o começo da linha ali da tradição Yorubá de Ibedi. Meu Deus, tem um universo gigantesco aí, uma adaptação espiritual dentro dessa linha contida. Mas voltando ao que você está falando, não tem uma relação de indivíduo ou de meio de alguma coisa, sabe? Duas metades. Não, é um inteiro e o outro inteiro, entendeu? Não é um inteiro que se subdividiu em dois meinho. Ah, não, são dois inteiros de um processo que andam complementos e andam juntos. Mas não é um pedacinho do outro. São dois inteiros que se complementam. Nossa, que diferença boa, não. E eu não entendi. Deixa eu complicar ainda mais essa conversa. Vamos ver se a gente consegue chegar. Pô, alguém é bom só. Eu criança traquinas, é assim que funciona. É, quando a gente está falando disso, eu posso. é, será? Será? Que eu posso trazer também isso para almas gêmeas? Por exemplo. Nossa, tá indo longe, hein? Não, mas é porque assim, quando eu falo O que seria almas gêmeas na tua compreensão? então, Tem almas gêmeas na parte platônica, alma gêmea do lado, sei lá, no meu tismo, eu imagino duas pessoas que se completam, tá? É assim, podem ser dois amigos, ou então, porque quando eu tô pensando nessa dualidade, tá, e pensando, trazendo para IBD, não sei se entra dentro desse assunto. Se eu estiver indo muito longe, me traga de volta, porque eu vou começar, minha cabeça começou a fervilhar, mas vamos lá, vamos ver onde achei. Então, porque assim, quando a gente fala de gêmeos, existe até a questão de quando você conhece dois irmãos gêmeos, você vê que eles de alguma forma são conectados intensamente por tudo que eles fazem. E aí eu que fico pensando, será que IBD também está ligado a essa questão de pessoas que são conectadas de alma, com talvez até com relação a Ebel-Urum ou como é que eu posso traduzir isso em palavras espiritual. Isso, e aí eles têm essa conexão tão intensa que ele traria essa questão do Então, onde é perigoso a gente bater o martelo e falar que é? Exatamente por conta dessa tradição tão distante, entendeu? Se eu for falar, por exemplo, do espiritismo, vão falar alguma relação da alma, do espírito, dos ancestrais, que os benfeitores, e manja. Se eu estiver falando dessa relação dos gêmeos, mas na tradição Ibedi, se fala alma, sabe? Espírito, alma, já é um termo que tipo já pode falar assim, peraí, alma, espírito, o que que você entende por isso, entendeu? Ou você vai falar de Egungun, agora eu tô entendendo o que você tá falando, entendeu? Então, é um assunto gêmeos que cabe dentro de uma liturgia de um monte de tradição. Então você falar que aquilo é assim ou é assado, é muito perigoso, porque quem tá entendendo qual é a sua verdade de fundamento aí, da liturgia que você tá entendendo essa parada. entendi, Entendeu? entendi. Então, se você falar de Ibedi, Ibedi, beleza, é um só. É a tradição africana, gênios. Tá? Você já abriu um super, hiper leque para compreensões e realidades espirituais, entendeu? Como almas gêmeas, aí já é mais uma frente ainda, entendeu? Sacou? Entendi. Gêmeos irmãos, alma gêmea já pode ser aí um amor platônico, já é entre um relacionamento afetivo, não é mais de irmão,
sabe? E aí o IBD, peraí, o IBD tá lá no comecinho, vamos, vamos movimentar, tem muitas disruptais, entendeu? Com muitas realidades, muitas vertentes e muita gente achando um monte de coisa tá feita. Então, quando a gente volta pro comecinho lá, aí quando a gente tá falando de Ibedi, orixá, os orixás Ibedi, essa a função realmente, a intenção realmente é essa questão da dualidade, do recomeço, do renovar, do se refazer, Sim, da inocência. isso, da progressão contínua em companhia de um outro Ori, entendeu? É a complementação humana, mas a complementação humana deixando claro que não é duas metades que se tornam um, são dois inteiros que se complementam, entendeu? Como o dia e a noite, como o branco e o preto, como o sol e a chuva, entendeu? Você vai falar que o sol é uma energia metadinha? Não, Não, o sol é inteiro, cara, e a chuva também. Só que a dualidade desses dois é que faz um completo, sabe? Ou pra cima ou pra baixo, mais ou menos, enfim. e como é que a gente consegue trazer então esse culto de Ibedi para dentro da nossa realidade? Aí, por que que eu quero dizer isso? Porque normalmente a gente vincula a IBD à força das crianças, à força dos erês, né? Então, assim, sempre que eu estiver falando, vamos tentar entender isso, sempre que eu estiver falando de IBD, eu estou falando de forças infantis ou não? Aonde? No Essa tradicional, lá no começo. na pergunta do isso. Então, não. É sempre essa questão. O Sodi é o duplo, é aqueles que são dois. Os gêmeos, não tá falando de criança. Então a gente já começa. Processo que começa com criança, que você nasce bebê, mas depois você tem sua vida normal. Então, por exemplo, dois idosos velhinhos lá, né? Mas gêmeos, eles vão estar cultuando Ibedi, entendeu? Por ser os dois gêmeos, aqueles que são os dois, o duplo. A Dolly continua sendo a Dolly. Agora, quando a gente fala então IBG, lá no comecinho, ou lá na origem, a gente está falando sempre do culto aos gêmeos. E aí isso vai ser dos gêmeos mesmo, que nasceram dos gêmeos idênticos, diferentes, mas são gêmeos. O Ivan, dois gêmeos. Nasceram na mesma barriga, no momento ali quase. Tá, e aí, se a gente for subindo isso, vamos trazer para nossa realidade, tem uma diferença então gritante entre o culto lá atrás e entre o candomblé e a umbanda. E aí, como é que a gente consegue diferenciar? Quais são, vamos ver se consigo fazer essa pergunta de uma forma mais simples. Qual que seria então a principal diferença entre o tradicionalzão e o culto de candomblé ou de umbanda? Vamos deixar o candomblé um pouquinho Isso dela, vamos fazer dali, pro final da linha, pro nossa realidade. beleza. Então vamos lá. Aí, ó, a Umbanda busca. Não tô falando bem nem mal, hein? Pelo amor de Deus. A Umbanda busca ter uma progressão para ter uma aceitação do povo branco, né? Ou seja, exclusão da raiz e tudo mais. Só que precisa ter o sincretismo, precisa ter a aceitação do branco para colocar ele dentro da religião. Aliás, para o branco ser aceito, né? E para o negro também ser aceito dentro daquela, né? Vamos dizer o que não é nenhuma religião, né? Isso eu tô falando antes da cabula aí, antes da Umbanda mesmo, né? Que já tinha uma Umbanda com outro nome, enfim, não vou entrar nisso mesmo. Só que o que acontece? Quando começou o sincretismo, há a necessidade de você fazer correlações de divindades com santos católicos. Começa peraí, então esse é esse aqui vai ser esse aqui, tipo assim, né? Oxalá vai ser Jesus Cristo, né? Santo Antônio vai ser fulano, Ogum vai ser São Jorge, Nossa Senhora Aparecida Oxum, né? Fazer a correlação. Tá. Né? Chega uma hora que fala assim, tá, esse daqui, IBD, nós vamos pra onde? Pô, isso, IPG, o que tem de dois, de duplo, de gêmeo? Atenção Cosme e Damião. Ah, então vamos colocar esse sincretismo. Ah, tá bom, vamos colocar o sincretismo. Aí entra duas vertentes. Quando começa o culto tradicional, ou até o candomblé, as incorporações de orixás, de divindades dentro desse culto aí, há uma diferenciação de egrégora entre a divindade e o ser humano, certo? Tá. E aí alguns cultos começaram a receber, quando o orixá começa a deixar essa irradiação no humano,
um espírito brincalhão entre essa intermediação de energia. Então a divindade, esse espírito brincalhão e o a egrégora do ser humano mesmo, daquele médium. Por quê? Porque acreditava-se que se o orixá soltasse ou deixasse ou, enfim, largasse aquele ser humano, ele entraria num colapso ou desmaiava, ou acontecia alguma coisa assim muito bruta pela diferença de energia, divindade e ser humano, Tá. entendeu? Então começou a trazer esse espírito brincalhão, esse espírito que tinha a alma de brincar. O brincar, em Yorubá, é o erê, entendeu? Então quem via nesse médium? Um erê, um espírito que brincava, entendeu? Que era leve, que tinha uma energia alta, que tinha então no candomblé, orixá, depois erê, né, esse espírito brincalhão começou a se entender o erê, 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 ficou São Cosme e Damião. Se você for entender a história, né, 2 médicos que faziam atendimento às crianças e davam doces para ela, foi a junção da egrégora e um espaço aberto espiritual para que pessoas rejeitadas num momento assim, 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 fossem aceitas num momento para trazer um aprendizado, que é o culto à Umbanda. A Umbanda é isso. A Umbanda cultua ancestrais rejeitados que hoje tem espaço espiritual para explicar, né, passar ensinamento de uma forma evolutiva. E aí onde criou o espaço dos herês, as crianças que vêm para dar eh aprendizado, lição sobre a inocência, sobre humildade, sobre o simples, sobre o bom caráter, tudo que a humanidade corrói a partir da tua evolução e do teu tempo aí, né, conforme você vai ficando adulto, você vai deixando de ser inocente e vai se tornando mais amargo, né, vai tendo essa casca humana. E aí foi onde pô, você entendeu a diferença, cara? Tem um mundo, um universo gigantesco, tem desde Ibedi do fundamento Yorubá até o culto da Umbanda de Cosme e Damião com os espíritos infantis que passa doce na cara do consulente. Manja? É. Isso aqui tem anos e anos de história e da versão brasileira é Beth Richards, sabe? Nossa, mas eu achei interessante, enquanto você estava comentando, a minha cabeça estava fervilhando aqui com umas coisas, com palavras que você estava falando. Uma delas foi a questão do espíritos rejeitados. E aí eu fiquei pensando no como a gente trata as nossas crianças. Elas normalmente não têm voz. Elas normalmente não podem, eh, dar a opinião delas de uma forma mais Conversa de adulto. essa conversa de adulto. Então eles também são rejeitados. As crianças também são postas de lado. E aí agora vem eu ia fazer aquela pergunta clássica do por que cultuar, né, nesse caso a gente vai cultuar Bedi, a gente vai cultuar Deus. Não, mas fez um pensamento diferente, eu não estava pronto para ter. Que é a questão do eu to aí a minha pergunta para o Baba, o culto às crianças, né, nesse caso, seria também para que a gente pudesse aprender a ouvir aqueles que normalmente não têm palavra? Sim, sim. É tipo sinônimo que você consegue aprender com tudo e todos, não tem essa. Porque assim, a sabedoria da vida, cara, será que é só isso que serve? Ou a sabedoria pela experiência, pela maturidade, sei lá, profissional. Mas às vezes uma inocência, uma forma diferente de ver aquilo, um paladar mais doce, mais leve, sabe? Pode te dar uma interpretação daquele assunto de tipo, meu, calma, tá tudo bem, entendeu? É isso. Você tá nervoso? Por que tá assim? Por que isso é um peso? É, entendeu? Que é uma coisa que nem, por exemplo, a gente mora em São Paulo, né? Entendeu? Então, desculpa, a gente mora em São Paulo. Então não tinha nem de William. É o Will, que aqui é rápida, aqui tem que ser, entendeu? Tem que abreviar até teu nome, né? Então, aí chega, você tá no meio da correria, tua filha pega e fala assim: senta aqui no chão e vamos brincar de sei lá o quê. Mas você fala, puta merda, tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho que até eu sentar e me levantar, eu já vai ter tempo do que eu tô, entendeu? Então é a quebra mesmo. É a quebra de toda aquela seriedade, é a quebra daquele profissionalismo 100%,
da busca do dinheiro, da prosperidade material, entendeu? É tipo assim, né, criança no começo, você vai comprar os brinquedos mais caros daquelas marcas mais famosas, né? Aí ele vai engatinhando, pega uma pet, amassa e tá tudo bem. Era aquele pet amassar, né, era o que ele vai escolher. E você gastou 300 conto num brinquedão de 18 pilha que vai ficar encostado lá, manja. É essa inocência. Quanta coisa a gente não busca dentro do valor material, dentro do e no fim, cara, era uma conversa de boteco, sabe? Tipo, tira a tela, tira o microfone, tira não sei o quê. Vamos bater papo. É eu e você, um copo de água, sei lá, uma latinha de cerveja. E a gente vai se divertir, dar risada no meu peito. A diferença é que menos pessoas teriam acesso só. Entendeu? Mas a gente se divertiria menos, como a gente já fez muito antes do Botucast e faz até hoje no terreiro ou nas giras, enfim. É a simplicidade, né? A doçura da vida. A leveza também das coisas. Então, quando a gente está cultuando as crianças, quando a gente está procurando essa questão da inocência, é exatamente a intenção de tirar o tentar largar o peso, tentar largar aquela mochila de pedra que a gente carrega da semana inteira, e é isso que a gente espera quando a gira de Erês acontece. E eu acho que eu vou até além. Além de tudo isso que a gente está falando, eu acho que essa egrégora representa a perda do controle, entendeu? Porque tudo é do meu jeito, tudo é controlado, tudo é assim, é temporal, é organizado, é a roupa, é o cabelo, é o que as pessoas vão pensar da minha postura, o que eu falo e a forma como eu falo, entendeu? Aí vem o Nerê, velho, tira você totalmente desse prumo, manja? Totalmente, mano, totalmente, tipo, te faz um papel de ridículo, sabe assim, ou com guaraná ou brigadeiro no teu nariz, sabe assim, uma coisa tão pã, fugiu, acabou. Tipo que nem a gira, a gente teve recentemente uma gira que ia começar, né, como trabalho, virou Irê, velho, segurei nada, do nada. Era a gira de Preto Velho, se eu não me engano, né? Baiano, baijejo, olha isso, nada a ver, uma gira quente pra caramba, que é egrégora é totalmente diferente. Vamos começar? Vamos começar. Aí um negocinho diferente, não sei o quê. Ué, tô sentindo uma coisa. Tem doce papada. Tchau. Tô zerando no Congá lá. E fugindo dele, velho. Entendeu? E eu vou pegar e falar: não, Erezada, pode subir, que hoje vai vir. Nem os baianos se metem. Entendeu? Deixa essa criançada aí, velho. Que eu vou descer lá pra botar jeito? Não, deixa. Deixa essa bagunça organizada deles aí, velho. Entendeu? Então eu vou nesse ponto aí, na perda de controle, não bagunça, né? Apesar de ser o né? Não é assim, casa de ninguém, não é isso. Mas é o te tirar daquele prumo tão rígido, sabe? Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez fuja um pouco do comum que a gente faz aqui. Normalmente a gente conversa, para todo mundo, tá, a gente fala para as pessoas que estão na religião, mas que não necessariamente são médiums, que estão na linha e na corrente e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, como funciona essa perda de controle para o médium girante? Putz, entendeu? Porque assim, eu escutei uma história uma vez. Né? Eu escutei uma história uma vez que quando o médium foi para incorporar o Herê queria que ele desse uma cambalhota. Aí talvez ele caísse de cabeça. Eu conheço. Até ele criar coragem para perder o controle, isso gerou um tempo. Sim. É nesse ponto que eu queria entender, até por uma fase de querer entender para frente também as coisas que Sim, o próprio desenvolvimento, né? Então, ele é euforia, cara. É uma alegria assim extraordinária. Não é nem alegria, porque no começo você não tá alegre. Ele tá. Você tá com medo, porque você nunca incorporou aquela egrégora tão vibrante, tão, uhum, né? E aí no começo te dá mais receio do que alegria, óbvio. Não vou mentir. Mas isso com o tempo você vai entrando naquela puta. Tô sentindo, eu tenho que ter. De pra começar a brincadeira, 1, 2, 3 e já, entendeu? Só que quando você tá no 2, e já vê. Nossa, velho, já tem suspiro pra cima, já tem,
né, bagunça e óbvio também a bagunça não se confunda, né. Sim, liberdade não é libertinagem, é uma liberdade, eh limitada ali, né, mesmo porque é uma criança, então, sim. Isso também é pergunta, todo ele é uma criança? Todo espírito que incorpora ali é realmente uma criança, um bebê, 3 anos, 5 anos? Porque mesmo dentro do Congá, quando a gente conversa com as crianças, elas mesmas falam filhos de diferentes idades. Tem das mais novinhas até aquelas pré-adolescente, vamos dizer assim. Isso pelo menos os que eu conheço, os que eu cheguei a conversar. Mas aí é que tá, não pode ser um adulto que é divertido, que sempre gostou de se divertir, Isso aí, tem porque se ele falar pra você: "Não tio, eu tenho 10 anos", você vai falar: "Então 10 anos". Eu acredito quem vai falar que sim, quem vai falar que não, né. Óbvio, tamo aí, não vamos dizer aí de um obsessor, ela incorporou não, tá afim, né, porque você tá ali dentro do terreiro, você tem seus resguardos, sua proteção ali, para um obsessor não tá trabalhando e fingindo que é uma criança, né. Mas você vai acreditar até certa parte, né, com a continuidade daquele trabalho, enfim, tem algumas coisas também que dá pra ser feito no terreiro para impedir isso, mas Mas assim, agora vamos colocar próximo do dia a dia do povão. Já perguntei a parte da galera que tá lá na corrente e tudo mais, agora vamos colocar pensar no culto para o pessoal que vai, que é consulente, que sente também essa energia, que naquele dia ó, vai ficar meio sacuteando, querendo fazer umas coisas que normalmente só fazia quando era criança. Como é que essas pessoas conseguem colocar essa energia de dentro da vida delas, no dia a dia? e putz, é tudo que a gente acabou de falar, né. Tem essa dosagem da leveza, da valorização do duplo, né, por exemplo, hoje tá sei lá, hoje tá chovendo. "Ah, que merda, hoje tá chovendo, não sei o quê". Só que aí o que que a gente tem a mania? E amanhã se fizer um sol mais quente, a gente tá reclamando do sol também, entendeu? Então se tá chovendo tá ruim, se tá sol também tá ruim. Se tá claro, nossa, que horrível tá claro. Se tá escuro, nossa, mas também ficou escuro. E tudo é pesado, tudo é dolorido, tudo é, nossa, maçante, é difícil. Manja, a gente não consegue reconhecer nada de bom, manja? Então acredito que o culto primário aí é ter uma leveza, ser mais leve, não ter aquela acidez no dia a dia, sabe? A felicidade, a brincadeira mesmo, escorregou, caiu de bunda, ri de você mesmo e acabou, sabe assim? Tipo, porque ficar bravo, você não vai evitar cair, entendeu? Se permita rir controladamente de vez em quando. É, aquele rir de doer a barriga, olha, de falar conteúdo besta mesmo, ó, sabe assim? E nem vai levar nada o nosso papo, dane-se, mas nós estamos rindo e se divertindo. Legal, então, puta, tempo investido, mas não é tempo perdido. Entenda que às vezes a sua depressão ela pode ser curada com uma risada, né? E aí pode ser curada com brincar com uma criança, dar tempo às crianças que estão próximas de você, para que você também lembre que você tem isso dentro de você, que você não pode perder essa leveza, essa inocência, até para poder enfrentar assuntos mais difíceis do dia a dia, como mais complicados, por causa de trabalho, por causa de relacionamentos, por causa de uma série de coisas. Se a gente tem a leveza e a inocência, às vezes, você consegue, tá bom, deixa pra lá, isso aqui não. Se você for ver, a ansiedade é a mesma parada. Porque pensa, a criança tem a inocência, tem a ansiedade, dependendo do passeio, sabe? Tipo assim, nós vamos pra praia nas férias, aí fica, é hoje, é hoje, é hoje. Mas você jogou tal coisa assim, distraiu um tempinho, fluiu. Agora, nós temos uma pressão muito grande de ansiedade, de trazer para o momento de agora uma coisa que não vai ser trazida e nem vai ser resolvida. Mas aquilo ocupa a nossa cabeça, nosso coração, que vai gerar um amargor. Então, até a ansiedade, leve isso mais leve. Eu posso resolver? Não. Tenho que ser resolvido? Não. Quando que isso pode acontecer? Porque também tem esse problema. Pode ser que um dia talvez dê um problema. Nossa, eu já estou em choque. Calma, nem chegou a chance da probabilidade do dia, né? Faz o seu, né? Prepara o seu meio campo aí, né? Organiza e tal. Mas que isso não seja pesado ao ponto de corroer você por dentro, de fazer mal, né, de gerar uma ansiedade, né, uma coisa mais tensa do que é necessário, mais leve. Então, para resumir esse nosso papo, que eu achei bem interessante, ele traz umas mensagenzinhas bem subliminares, aquele que a pessoa vai ter que parar Sim. para encaixar no dia a dia delas. E a gente tem que estar comportado, vai falando. Dessa vez sim, né?
É que a gente tá falando de DD, não, a gente não tá falando de herês. Oh, muita diferença. Vai que se a gente for parar para pensar nessa situação toda, de forma resumida, traga a inocência, traga a leveza e coloque no seu dia a dia uma forma também de lembrar da sua criança interior, porque ela vai te ajudar a sair de momentos bastante ruins. Acho esse é o intuito. E quando você for conversar com as crianças lá no terreiro, vá com uma roupa não muito nova e esteja disposto a brincar, porque enquanto você estiver brincando, eles vão acabar só trabalhando com você de uma forma diferente. E não vá no cabeleireiro no dia, né, fazer fica a dica, produtos caros do cabelo aí que vai sair com tequinho de guaraná, uma Coca-Cola escorrida, uma groselha, um suspiro ali, enfarofado na cabeça. Agora, para a gente finalizar o nosso tema de hoje, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários uma coisa muito interessante. Quais foram as melhores experiências que vocês tiveram com os herês, com as crianças? E, acima de tudo, se você é médium, como foi o seu descontrole Isso. quando ele apareceu pela primeira vez? Fica aí a dica, coloca aí. Então fica aqui meu agradecimento para cada um de vocês que ficou conosco até esse momento. Coloca aí nos comentários, se você ficou até agora, uma balinha, um bombom, sei lá, coloca um desses emotezinhos desse tipo. Deixa os seus comentários. Do outro teve, você viu? Não, iria de outro, né? Olha, bacana. Então, coloquem suas mensagens. Que tema vocês querem conversar conosco? Você quer que nós aprofundemos mais com relação a IBD, mais sobre herês? Acima de tudo, querem que nós tragamos um sacerdote de outro tipo de religião, de culto, que tenha informações sobre IBD? Querem? Coloquem aí nos comentários. Padre, para explicar pra gente sobre São Cosme, Damião, e o Crispiniano e a Enca que vem junto. Eu acho que não consegue um padre, não. Ei, Vocês conhecem padre? boa. Marca ele aí, marca isso. Aliás, coloca atrás do padre. Da hora. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até esse momento. E a gente espera vocês no próximo episódio. É isso aí. Beijo, até a próxima.